Apocalipse capítulo 2, assim diz a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos, e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Todos comigo, 7? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Pai, fala ao nosso coração, glorifica, grande Deus, o nome de Jesus, exalta, Deus, ó Pai, o nome do teu Filho amado, enquanto ouvimos a palavra do Senhor. Pai, aqui não se trata, Deus, ó Pai, ó Deus, de uma mera tradição. Não se trata, Deus, ó Pai, de um mero desempenho humano. Não se trata, Deus, ó Pai, de só fazer o que sempre fazemos por fazê-lo. Mas nós estamos aqui, Deus, porque nós acreditamos, porque o Espírito Santo fala conosco por meio da pregação da palavra. Então, Deus, nessa hora nós queremos, ó Pai, escutar a voz do Senhor. Ó Deus, me lembro daquela canção que cantávamos lá no Chile, que dizia: e não poderia estar ante a ti, escutando tua voz, sem chorar como criança, e passaria meu tempo assim, sem querer nada mais que escutar-te, e não poderia estar ante a ti, escutando tua voz, sem chorar como uma criança, e passaria meu tempo assim, sem querer nada mais que escutar tua voz. Pai, é o que nós queremos nesse momento. Não queremos nada mais. Só queremos, Pai, escutar tua voz. Fala conosco, Deus. Abençoa o nosso coração e nos visita com restauração nesta noite, Deus. Nós te pedimos a bênção em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos irmãos e irmãs. Quem aqui não gostaria de experimentar um grande avivamento espiritual? Imaginem, irmãos, passar por essa rua da Consolação e ver todo o povo que está enganado, longe de Deus, enganado pelo maligno, de repente ser tomado de convicção de pecado e chorando, se arrependendo, correndo para o lugar em que pudesse buscar a presença de Deus. Essa igreja de Éfeso, a qual Jesus dirige a carta, nasce num grande reavivamento espiritual. Paulo chega ali no início da sua 3ª viagem missionária, vai pregar para uns homens que se diziam discípulos porque creram na mensagem de João Batista antes de Jesus vir. Então, Paulo prega o verdadeiro evangelho para eles, e eles recebem o Senhor Jesus, e Paulo ora por eles, e eles recebem o Espírito Santo, irmãos. Há um derramamento do Espírito Santo ali. Depois Paulo prega 3 meses na sinagoga, e aí os judeus começam a persegui-lo, ele tira os crentes da sinagoga e leva para a escola de Tirano, e prega ali por espaço de 2 anos, durante 5 horas todos os dias, e Deus manda um grande avivamento espiritual em Éfeso. A ponto, irmãos, de que quando Paulo prega a palavra, muita gente daquela cidade se converte. E de repente Paulo vai passando nos lugares, amados irmãos, ele não tem tempo de atender todo mundo, mas, queridos irmãos, Deus cura as pessoas só pela presença de um lenço, de um avental, de algo de Paulo que foi enviado àquelas pessoas.
E Deus faz algo tão maravilhoso naquela cidade, que o nome de Jesus é exaltado, e quando pessoas querem expulsar demônios, não tendo o Senhor Jesus, e usando o nome de Jesus, o demônio bate nelas, e o nome de Jesus é engrandecido, porque as pessoas que experimentam verdadeira autoridade espiritual são aquelas que têm comunhão com Jesus. Irmãos, a situação é tal em Éfeso, que a palavra de Deus nos conta, que naquela cidade que era a 8ª maravilha do mundo, que tinha o grande templo da deusa Diana dos Efésios, houve um avivamento tão grande, que pessoas saíram no meio da avenida, e na rua, em plena praça pública, confessando os seus pecados, dizendo: eu roubei, o poder do Espírito Santo, eu matei, eu cheirei, eu adulterei, eu fui um estelionatário, eu fui corrupto. As pessoas iam andando na rua, irmãos, fruto de um quebrantamento espiritual. E a palavra de Deus diz que houve tal quebrantamento ali, que pessoas pegaram seus livros de ocultismo, de magia negra, e num dia fizeram uma fogueira na praça pública, e queimaram o valor de $500 milhão em livros, irmãos. Aquela cidade sofreu um grande impacto do Evangelho, a ponto do apóstolo Paulo ter sido perseguido ali, mas ali nasceu uma igreja avivada, uma igreja viva, uma igreja forte. Depois que Paulo esteve ali, Apolo pregou naquela região, e aquela igreja teve como pastores o próprio Timóteo, discípulo de Paulo, e no final, nessa época aqui, no ano 90 da era cristã, o grande pastor daquela igreja era o reverendo João, o apóstolo João, o apóstolo amado do Senhor Jesus. E agora ele foi exilado pelo imperador Domiciano na ilha de Patmos, e no dia do Senhor, no domingo, ele teve a visão da glória do Apocalipse. E quando ele tem essa visão, o Senhor manda que ele escreva carta para 7 igrejas da região da Ásia Menor. Do presbitério de João, seria mais ou menos assim. Mas essas cartas se aplicam não só àquelas igrejas, mas também a nós. E agora, então, o Senhor Jesus manda uma carta para a igreja de Éfeso, que já não é mais aquela igreja do avivamento. Agora ela é uma igreja que tem 40 anos de existência, mas ela ainda tem sinais daquele avivamento e precisa ser reavivada pelo Senhor Jesus. E ao olharmos para este texto nesta noite, nós precisamos de um reavivamento. Nós precisamos de uma intervenção de Deus na nossa vida. Nós precisamos que o Senhor traga convicção de pecado aos corações que estão longe dEle. Nós precisamos que o Senhor traga sincero arrependimento aos nossos corações. Nós precisamos que o Senhor nos ensine a amá-lo mais do que tudo e do que todos. Nós precisamos de ver Deus salvando almas dessa cidade de São Paulo. Nós precisamos sair do marasmo e sermos um instrumento de transformação para a honra e para a glória do nome de Jesus. E como o Senhor chama a igreja de Éfeso a ser uma igreja reavivada, hoje o Senhor vai nos ensinar aqui nesta noite, para a honra e para a glória do nome de Jesus, algumas características de uma igreja avivada. O Senhor vai nos ensinar algumas características de uma igreja avivada. Já no versículo de número 1, você vê que a carta é dirigida ao anjo da igreja, angelos do grego. O que significa isso, pastor? A igreja tem um anjão de 3 metros que fica lá na porta vigiando a igreja. Não, irmãos. A palavra usada para anjo no grego aqui é angelos, que significa mensageiro. A igreja era governada por um corpo de presbíteros, mas a responsabilidade do púlpito é do pastor titular. E por isso a carta é dirigida ao anjo, aquele que tem a responsabilidade de entregar a mensagem de Deus. A carta é a palavra de Deus. Por isso Jesus dirige a carta para o pregador, para aquele que tem a responsabilidade de pregar a palavra no púlpito daquela igreja. E o texto diz que ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Jesus se revela como aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que caminha no meio dos 7 candeeiros de ouro. Pastor, o que é isso? Que 7 estrelas é essa que Jesus carrega na mão? Quais são? Versículo 20 do capítulo 1 vai nos ajudar a entender quais são essas 7 estrelas e o que são esses candeeiros de ouro. Vamos ler o último versículo do capítulo 1, todos juntos? Quanto ao mistério das 7 estrelas, vamos lá? Que viste na minha mão direita e os 7 candeeiros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candeeiros de ouro são as 7 igrejas. Então o Senhor Jesus, ao mandar essa carta, entrega a carta para o pastor titular da igreja, para garantir que a carta vai ser pregada. E ele se revela à igreja, através da pregação daquele pastor titular, como aquele que conserva na mão direita, a mão do governo, as 7 estrelas.
Ora, pois, irmãos, as 7 estrelas são os pastores. Jesus está dizendo que ele sustenta os pastores da igreja com a sua mão direita, a mão do governo. Isso significa, então, que ele governa a sua igreja por meio da pregação da sua palavra. Mandando as cartas às estrelas, aos anjos, eles vão pregar com fidelidade a palavra de Deus. Mas além de sustentar aqueles que pregam a palavra de Deus, e pode aumentar o microfone de novo, agora eu não vou gritar não, quando eu gritar vocês abaixam de novo, tá? Amados irmãos, ele manda a carta para aquelas pessoas, para que elas preguem a palavra com fidelidade. Mas ele diz mais, além de sustentar os pastores para que preguem a mensagem com fidelidade para a igreja, e governem a igreja por meio da pregação da palavra com a sua mão direita, Jesus diz que ele caminha no meio dos 7 candeeiros de ouro. Isso significa, então, que Jesus caminha no meio da igreja. Significa que Jesus está caminhando e vendo o que está acontecendo no meio da igreja. Ele não ficou longe lá no céu sem se importar comigo, mas ele está presente aqui. E enquanto eu estou pregando a palavra, ele mesmo é quem se levanta do livro, irmão. É isso que ele diz. E ele está caminhando no meio da igreja. Ele sabe o que vai na sua mente exatamente agora. Ele sabe o que vai no seu coração. Enquanto esta mensagem está sendo pregada, ele está sondando você. Ele está mostrando para você o que está mal na sua vida e precisa ser mudado. Ele quer trazer quebrantamento para o seu coração. E ele sabe tudo o que você está fazendo. Ele está caminhando no meio da igreja e manifestando a sua presença aqui. Então, queridos irmãos, ao olhar para este Senhor maravilhoso que se apresenta como aquele que fala com a igreja por meio da palavra, que governa os pregadores que pregam a palavra. É por isso que Calvino dizia que o púlpito é o trono de Deus da terra, lugar do qual ele governa a sua igreja. Jesus governa a igreja pela pregação. E ele diz então, amado irmão, que está presente no meio da igreja. Ao se apresentar de maneira tão maravilhosa, ele vai nos ensinar, como eu já vos disse, as características de uma igreja avivada. Primeira característica de uma igreja avivada é que uma igreja avivada é uma igreja trabalhadora. A primeira característica de uma igreja que foi verdadeiramente avivada é que ela é uma igreja trabalhadora. Vamos ler, irmãos e irmãs, versículo 2. Gostaria que todo mundo abrisse a Bíblia em Apocalipse 2, para participar comigo do sermão. Versículo de número 2, nós vamos ler até a palavra perseverança. Vamos lá? 1, 2, 3. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. A igreja de Éfeso, irmãos, é uma igreja muito trabalhadora. John Stott, amados irmãos, comentando esse texto, diz que ela parecia a uma colmeia ambulante. O Senhor Jesus elogia aquela igreja dizendo, eu conheço as tuas obras. A igreja de Éfeso é uma igreja que prega o evangelho na praça. A igreja de Éfeso é uma igreja que visita os enfermos. A igreja de Éfeso é uma igreja que faz trabalho social para ajudar os necessitados. É uma igreja muito trabalhadora. Mas o Senhor Jesus disse que ela não só trabalha nos tempos vagos. Ele diz, conheço as tuas obras, o teu labor. A palavra usada para labor no grego aqui significa trabalhar extenuadamente. Trabalhar até se cansar, até transpirar, até gastar-se a si mesmo. O Senhor Jesus elogia a igreja de Éfeso porque ela trabalha intensamente para o Senhor e ela tem perseverado na obra de Deus. Irmãos, é uma grande verdade, sabem por quê? Porque desta igreja de Éfeso, que está com 40 anos, nasceram outras 8 igrejas. Quando Paulo estava pregando ali, nasceram as igrejas de Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E depois, irmãos, como fruto daquelas igrejas, nasceram as igrejas de Colossos e Hierápolis. Então, a igreja de Éfeso foi uma igreja que, em 40 anos, plantou outras 8 igrejas. Mas, pastor, com que essa igreja aprendeu a ser tão trabalhadora assim? Com o seu primeiro pastor. A palavra de Deus nos diz que Paulo, quando tirou os discípulos da sinagoga, os levou para a escola de Tirano. E pregou ali por espaço de 2 anos, isso está em Atos 19, 9 e 10, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor. Sabe o que aconteceu ali, irmãos? Paulo pregou na escola de Tirano, que ele alugava, provavelmente, diz um manuscrito antigo, por 5 horas todos os dias. Aqueles gregos, era na região da Turquia, Éfeso, mas era cultura grega,
Eles tinham, a sua sesta começava às 11 da manhã. Eles acordavam muito cedo, 5 horas da manhã para trabalhar, e às 11 horas eles iam para casa para almoçar, para descansar, e ficavam descansando até 4 horas da tarde. Então, Paulo provavelmente alugava a escola de Tirano de 11 da manhã até 4 da tarde. E Paulo pregava 5 horas todos os dias ali. E Lucas diz que ele pregou por espaço de 2 anos, durante 5 horas todos os dias. Sabe o que significa isso, meu irmão? Paulo pregou 3.650 horas naquela cidade. É maior do que o currículo de muitos dos nossos seminários. É maior do que o currículo da carga horária dos nossos institutos bíblicos. Pregação 5 horas todos os dias. Mas não era da boca de nenhum pastor brasileiro, não era da boca dos nossos seminaristas, dos nossos pastores auxiliares, não era da boca do pastor Roster, era da boca do próprio apóstolo Paulo. Paulo extenuadamente pregou 5 horas todos os dias ali. Irmãos, enquanto ele ali pregava, foi assim que nasceu. Alguém vinha de férias lá de Esmirna e tirava um mês de férias em Éfeso, a capital da província romana da Ásia, e falava, tem um pregador novo, falando lá na escola de Tirano, vamos lá ouvir? E aí chegava lá, Paulo pregava Jesus, o cara se convertia no primeiro dia. Já tinha aula de teologia 5 horas. E no mês de férias, ele estudava ali, irmão, 4 semanas, ele já saía com uma formação de evangelista. E aí ele voltava para a sua cidade, começava um grupo familiar e plantava uma igreja. Louvado seja Deus, irmão. A pregação da palavra é que ressuscita mortos, é que faz a igreja crescer. E assim, então, a igreja de Éfeso foi trabalhadora, porque aprendeu a trabalhar com o seu primeiro pastor. Ela entendeu que nós não podemos comer o pão da preguiça, que nós não podemos empurrar com a barriga na obra de Deus, mas que nós somos chamados a gastarmos-nos e darmos-nos a gastar, por amor de Cristo Jesus, que nos amou e deu sua vida na cruz para nos salvar. Qual é a primeira característica de uma igreja avivada? Ela é uma igreja trabalhadora. Minha oração é que você, irmão, no início do ano, sacuda a poeira! Pastor, esse ano eu vou trabalhar. Eu vou no grupo familiar, no PG. Eu vou na reunião de oração. Eu vou participar do trabalho evangelístico na minha universidade. Eu vou começar um estudo bíblico fora do horário de trabalho com meus colegas de trabalho. Eu vou sair do marasmo. Eu vou dedicar a minha vida para ser uma bênção. Cristo morreu na cruz por mim. Eu não posso viver como se o cristianismo fosse uma mera religião de empurrar com a barriga, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Nós fomos chamados para fazermos toda a diferença, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Que você saia do marasmo, da letargia, da frieza, e que você se levante para fazer a obra de Deus em nome de Jesus. Que Deus faça de nós uma igreja trabalhadora em nome de Jesus. Amém! Pastor, que outra característica tem uma igreja avivada? A primeira delas é que uma igreja avivada é uma igreja trabalhadora. Mas a segunda característica de uma igreja avivada é que ela é uma igreja zelosa. Uma igreja avivada é uma igreja zelosa. O texto diz ainda na segunda metade do versículo 2, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. A igreja de Éfeso, irmão, é uma igreja zelosa. É uma igreja que conhece a palavra de Deus. Ela não suporta falsos mestres. Ela não aguenta a heresia. Pastor, com quem ela aprendeu isso? Irmão, você já ouviu. Boca do apóstolo Paulo, 5 horas de pregação todo dia. 3.650 horas de sermão. É formação de um seminário teológico. A igreja conhece a palavra. E aí a palavra de Deus diz aqui, amados irmãos, que eles colocaram à prova homens, eles não puderam suportar homens maus. A palavra usada para maus aqui no grego significa homens do maligno, servos do diabo. Ela rejeitou os falsos mestres. Eles se declaravam apóstolos e não eram. E a igreja diz, vocês são mentirosos. Vocês estão pregando contrário à palavra de Deus. Ela só podia fazer isso porque ela conhecia as Escrituras. Ela conhecia a doutrina da palavra de Deus. Irmãos, essa igreja foi muito abençoada. Ser pastoreada por Paulo. Ser pastoreada por Timóteo depois. Queridos irmãos, até pelo próprio apóstolo João. Mas Paulo foi muito sincero com eles.
Ele diz para eles lá em Atos capítulo 20, quando se despediu dos presbíteros, que viriam de fora, penetrariam no rebanho, lobos vorazes tentando devorar o rebanho, e que dentre eles mesmos, até dentre aqueles presbíteros, se levantariam homens maus tentando desviar a igreja. E que eles deveriam vigiar e cuidar da igreja. Irmãos, nos dias que o apóstolo João era pastor ali, se levantou um presbítero na igreja chamado Cerinto. Esse homem era influenciado pela filosofia grega. A filosofia grega, amados irmãos, crê que tudo aquilo que é natureza imaterial é bom e a natureza material era ruim. Ele cria, amados irmãos, nessa ideia platônica, amados irmãos, e ele começou a dizer o seguinte, que tudo aquilo que era espiritual era bom, mas tudo aquilo que era material era ruim. E ele aplicou isso a Jesus, e ele dizia o seguinte, que Jesus era, querido amigo irmão, somente uma aparência, só um fantasma, porque Deus, que é plenamente bom, não poderia se tornar carne, senão ele se prostituiria. E ele começou a dizer isso, então, ou então uma ideia de um protodocetismo, que o homem Jesus era somente homem, e então ele foi adotado por Deus do batismo, Cristo entrou nele na hora do batismo, e na hora da morte o Espírito do Cristo saiu dele. E esse homem começou a pregar essas doutrinas ali, João se levantou e pregou fielmente a palavra de Deus, e o conselho da igreja fechou com o apóstolo João, e eles botaram Cerinto para correr, amados irmãos, e não aceitaram a falsa doutrina. Porque se você disse que Jesus é só espiritual, irmão, ele não veio em carne, e aí o nosso pecado não foi pago. É por isso que João diz que todo espírito que é do anticristo não confessa que Jesus Cristo é o Filho de Deus vindo em carne. E aqui, amados irmãos, então o texto nos mostra que essa igreja rejeitou a falsa doutrina. Só pode rejeitar o erro e a falsa doutrina, irmão, a igreja que conhece a Escritura. É por isso que eu estou desafiando você a ler a palavra esse ano. Eu falei para você já no início, leia 3 capítulos da Bíblia todos os dias e 5 capítulos no sábado e no domingo, e você vai ler a Bíblia toda durante o ano. Mas, meu irmão, não perca um culto, não perca uma pregação expositiva dessa, que prepara o seu coração, prepara a sua mente, te alimenta para vencer a batalha da luta cristã. Outra coisa, venha para a escola dominical. Você não sabe de tudo, tem coisa que você precisa aprender para fortalecer a sua fé, para fortalecer as suas bases, para que você esteja pronto para dar razão da sua fé a todo aquele que te perguntar. Mas você precisa estudar a palavra. Irmão, é muito importante estudar a palavra. Pode ser, irmão, que num momento de desespero alguém ore e diga assim, Senhor, fala ao meu coração, eu preciso de uma palavra do Senhor, e ele abra a palavra e Deus lhe dê a direção. Eu não posso dizer que Deus não faça isso. Mas esse não é o método natural de Deus. O método natural de Deus é você separar tempo e ficar com o Senhor todos os dias, ter um momento de manhã cedo, de preferência, onde você canta para o Senhor, você ora ao Senhor, você lê a sua Bíblia sequencialmente. Mas o problema dos crentes de hoje é que eles são preguiçosos de ler a Bíblia. Aí, de repente, eles vão assim, Deus fala comigo, fala Deus. Ele abre a Bíblia e o texto diz, Judas foi enforcar-se. Deus não falou. Deus não falou. Vamos tentar de novo. Fala, papai. Pá. Vai tu e faz o mesmo. Não, Deus não falou. Vamos tentar mais uma vez. Fala. Por que ainda te demora? Não vai nessa não, irmão. Lê a Bíblia sequencialmente, de capa a capa. Se Deus quiser, num momento de desespero, usar um texto aleatório para falar com você, Ele vai fazer isso. Mas não troque isso pelo seu relacionamento com o Senhor, pelo seu momento de comunhão com o Senhor. Não troque isso pelo tempo de aprender a palavra de Deus. Não troque isso, irmão, por vir à igreja ouvir pregação bíblica. Eu lá em casa encho a paciência de todo mundo, mas eu falo, toda vez que a gente puder ouvir boa pregação, nós não podemos perder a oportunidade, porque vai fortalecer a nossa fé, vai abençoar a nossa vida, vai nos alimentar espiritualmente e vai nos levar à presença de Jesus. Eu não posso faltar de culto para ir em pagode, eu não posso faltar de culto para ir show mundano, eu não posso faltar de culto nem para ir jogo de futebol, irmão, porque é dia do Senhor. E eu preciso ouvir a palavra do Senhor. Você tem zelado por ouvir a palavra do Senhor?
Ah, pastor, mas eu gosto de ir no futebol. Vai sábado, irmão, vai quarta-feira, tem jogo quarta-feira também. Se quiser me levar, eu até vou com você na quarta-feira. Mas no domingo vou não. Domingo é dia de ouvir Deus falar ao meu coração. Que Deus faça de nós uma igreja conhecedora da palavra. Amém, meus irmãos? Que nesse ano nós nos aprofundemos nas Escrituras, para que nós estejamos prontos para resistir ao diabo e todo herege, todo aquele que é contra Deus, que queira nos desviar de Cristo Jesus. Segunda característica de uma igreja avivada, ela é zelosa, ela conhece a Bíblia. Que Deus faça da Unida uma igreja avivada. Pastor, qual é então outra característica de uma igreja avivada? Outra característica de uma igreja avivada, irmão, é que ela é uma igreja perseverante. Outra característica de uma igreja avivada é que ela é uma igreja perseverante. Versículo 3. Vamos ler todos juntos? Vamos lá? E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Mais uma vez, vamos ler esse versículo mais uma vez, meu irmão? E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Louvado seja o nosso Deus. Aquela igreja, irmão, vem aguentando a perseguição. Ser cristão naqueles dias não é fácil. O próprio pastor titular da igreja, o reverendo João, que levou Maria, mãe de Jesus, para morar com ele em Éfeso, é a última cidade em que eles moram. Já velhinho, amado irmão, foi levado para a ilha de Patmos. Foi colocado numa panela de líquido fervente, amado irmão, a perseguição é brava. Mas a igreja de Éfeso, Jesus a está elogiando porque ela está perseverando, ela continua firme. E diz o texto que ela suportou grandes provas por causa do nome de Jesus. E ela não se deixou esmorecer. Ser cristão naqueles dias, irmãos, não é fácil. E para nós, cada dia está se tornando mais difícil. Nós já vemos pessoas perseguindo servos de Deus neste país. Naqueles dias, irmãos, o imperador romano foi declarado Augusto, Deus. E então, os cidadãos romanos tinham que entrar no templo de César uma vez por ano e dizer: César é o Senhor. Mas os cristãos não podiam fazer isso. Eles conheciam a Jesus como seu único Senhor e Salvador. Então, cada um podia ter qualquer religião, desde que uma vez por ano entrasse no templo de César e dissesse: César é o soberano, é o Quírios, é o Senhor. E depois a pessoa saía e vivia a sua religião. Mas os crentes, quando eram levados para o templo do imperador e tinham que jurar César é o Senhor, eles diziam: Jesus Cristo é o Senhor. E por causa disso, muitos tinham sido expoliados de seus próprios bens, muitos tinham sido proibidos de realizar comércio, muitos estavam na cadeia e muitos viviam uma situação tremendamente difícil, irmãos. A igreja estava sendo perseguida. E mesmo sendo muito perseguida, a igreja de Éfeso perseverou, suportou as provas por causa do nome de Jesus e não se deixou abater. Na cidade vizinha de Esmirna, irmãos, nessa época, aconteceu algo muito triste. O procônsul romano, irmãos, atacou de tal maneira que capturou 1.200 crentes e levou para cima da montanha do belíssimo Monte Pagos e arremessou 1.200 crentes de lá de uma vez só. E de uma segunda perseguição, eles levaram mais 800 crentes e empurraram do despenhadeiro, e todos aqueles irmãos morreram. Ser cristão, amado irmão, naqueles dias não era fácil, mas a igreja permaneceu fiel. Eu quero saber e perguntar a você: você vai permanecer fiel? No meio da perseguição que vai se deflagrando nesse país, em que você não vai podendo dizer mais o que é errado. Essa semana nós tivemos contato com pessoa de alto nível de educação e você vê uma intenção em governos de, por exemplo, que seja ensinado nas escolas que Umbanda não é algo ruim, Macumba não é algo ruim. E nós sabemos que é uma religião que invoca demônios. E nós, cristãos, somos chamados a nos posicionar. Nós não somos do politicamente correto, irmãos. Nós não vamos tolerar a palhaçada desse país. Nós temos que nos levantar. Nós temos que tomar postura.
E nós vamos ser perseguidos por causa do nome de Jesus. É por isso que eu não entendo quando um crente coaduna com pessoas com visões totalmente contrárias à palavra de Deus. É algo que me deixa perplexo, eu não entendo muito bem isso. Mas eu quero desafiar você, como cristão, a se levantar, a se posicionar e continuar a ser fiel a Jesus, mesmo nos dias de perseguição, mesmo nos dias de luta. O Senhor elogia a igreja de Éfeso, porque ela é uma igreja perseverante. Ela é uma igreja que aguenta a pancada e não abre mão do Senhor Jesus. Somos nós uma igreja perseverante? Nós vamos nos manter fiéis numa sociedade secularizada? Hoje em dia, quando dizem que não há problema o cristão ser igual ao mundo, vai para uma festa, toma todas, né? Fica chapado, e aí de repente, amado amigo e irmão, fica bêbado, cai no chão, diz que é cristão, mas cheio do álcool, dá em cima da mulher dos outros. Outro diz que é cristão, bebe tanto, depois fica com umas atitudes de efeminado, e de repente então todo mundo, ai que legal, isso é postura de crente. Nós não podemos calar os nossos lábios diante dessas atitudes. Se você é igual ao mundo, você é sal que não presta, e Jesus diz que você tem que ser jogado fora. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus faça de nós uma igreja perseverante, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Mesmo em dias tão difíceis, que nós lutemos para perseverar no Evangelho e na palavra de Deus. Você quer mesmo ser membro de uma igreja avivada? Pastor não sabia que o Paulo ia cantar desse jeito no sermão, não. Meu filho, a coisa não é fácil, não. Quais são as características de uma igreja avivada, pastor? Uma igreja avivada é uma igreja trabalhadora. Uma igreja avivada é uma igreja zelosa. Uma igreja avivada é uma igreja perseverante. Mas uma igreja avivada, em quarto lugar, diz o texto, é uma igreja fiel. Uma igreja avivada é uma igreja fiel. Jesus vai corrigir a igreja de Éfeso nos versículos 4 e 5, mas no versículo de número 6, ele a elogia mais uma vez. Ele diz assim: tens contudo a teu favor, vamos ler comigo, todos vamos lá? Tens contudo a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Pastor, quem são esses nicolaítas? Queridos irmãos, os nicolaítas eram pessoas que se tornaram membros da igreja e pregavam um liberalismo ético e moral no meio da igreja. Provavelmente esse Nicolau foi um militar romano aposentado. Esse Nicolau a que ele segue. E Nicolau tinha a estratégia de dizer o seguinte: para que você vença o seu inimigo, você precisa conhecê-lo. Sun Tzu fala isso lá na Arte da Guerra. Você, para vencer, isso é uma ideia tremenda. Você precisa conhecer seu inimigo mesmo para vencê-lo, para saber suas debilidades e atacá-lo. Mas Nicolau pega isso e traz para dentro da igreja. E aí ele diz o seguinte: para você vencer o alcoolismo, você tem que tomar um porre pelo menos uma vez. E de repente, então, para você vencer a idolatria, você tem que ir lá no festival do deus Baco, onde o deus do vinho é adorado, tomar todas, comer pra caramba e cair na gandaia. Para você vencer a prostituição, você precisa se prostituir pelo menos uma vez, para você conhecer o seu inimigo. E essa doutrina estava entrando na igreja. É a doutrina de quem quer dizer que é crente, mas não quer sair do mundo, né? Crente, eu não sei se tem algum Raimundo aqui, eu vou mudar o nome, né? Crente Felismundo, né? Pé na igreja, pé no mundo! A igreja de Éfeso odiou as obras dos nicolaítas. Ela pegou esse pessoal que estava vivendo de qualquer jeito, chamou no conselho, disciplinou todo mundo. Todo mundo foi afastado da comunhão e eles odiaram as obras dos nicolaítas, e Jesus disse: eu odeio também. Não dá para viver brincando de crente, irmão. Não dá para você dizer que é crente, que crê em Jesus e viver de qualquer jeito. Porque senão, no dia final, Jesus vai virar para você e vai falar assim: apartai-vos de mim, malditos, vós os que praticais iniquidades. Não adianta dizer que é crente e não ter o coração transformado. Não adianta dizer que é crente e não ter uma vida mudada. Eu quero convidá-lo a avaliar o seu coração
Existe alguma diferença do seu jeito de viver do que do jeito da maioria do povo no mundão aí? Se não tem diferença nenhuma, você talvez, parabéns, você é um excelente frequentador de igreja, mas você precisa se arrepender dos seus pecados e se converter a Cristo Jesus. E recebê-lo verdadeiramente como seu único Senhor e Salvador. A igreja de Éfeso viu esse tipo de liberalismo, não aceitou, disciplinou, e Jesus fala assim: parabéns, que Deus continue abençoando vocês. Eu também odeio as obras dos nicolaítas. Irmão, que nós paremos de flertar com o pecado. Não é admissível que um homem crente casado ande flertando com toda mulher que apareça na sua frente. Não é admissível, querido amigo e irmão, que uma mulher cristã casada vá para o trabalho com uma roupinha provocante para provocar os seus amigos e o seu colega. Não é, querido amigo e irmão, admissível que um homem que se diga de Deus se torne um estelionatário, roube as pessoas e engane no seu trabalho. Não é admissível que alguém que se diga do Senhor seja um mentiroso, um fofoqueiro, um língua grande, alguém que vive destruindo a reputação dos outros. Jesus disse que pelos frutos você conhece a árvore. Não pode a árvore boa produzir fruto mau, e nem pode a árvore má produzir fruto bom. É por isso que ele diz, nem todo, imagina Jesus dizendo isso, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Ele disse mais, naquele dia, alguns vão chegar e dizer, Senhor, mas em teu nome nós não profetizamos. Profetizar é pregar a palavra, irmão, vai ter pregador no inferno. Ele falou assim, nós não pregamos a tua palavra em teu nome. Em teu nome nós não expelimos demônios. Pessoas que expulsaram demônios e usaram o nome de Jesus, algumas delas vão estar no inferno. Ele disse o seguinte, em teu nome nós não fizemos milagres, pessoas que Deus usou para fazer milagres em nome de Jesus, algumas delas vão estar no inferno. E sabe o que Jesus disse que vai falar para elas? Isso está lá em Mateus 7. Apartai-vos de mim, maldito. Malditos, nunca vos conheci, todos vós, os que praticais iniquidade. Então, para de dizer que é crente, com todo amor eu digo a você, como um pastor que te ama, pare de dizer que é crente e viver como um vagabundo. Toma vergonha na sua cara, como diria bem minha avó. Se arrependa dos seus pecados e comece a andar direito com o Senhor Jesus. Que o Senhor perdoe os meus, os teus, os nossos pecados. Amém, meus irmãos? Nós não temos justiça própria, nós não somos melhores do que ninguém. Mas não dá para dizer que somos crentes e viver uma vida dissimulada. Você pode até tropeçar, porque a Bíblia assegura que qualquer um pode tropeçar, mas viver uma vida dissimulada no pecado não é coisa de crente. E a minha sincera oração é que Deus produza arrependimento sincero no seu coração, nessa noite, em nome de Jesus, amém. Chega, pastor! Para que tanta burdoada? Calma, irmão, falta só um pouquinho. Que outra característica nós podemos perceber de uma igreja avivada? Como vimos, uma igreja avivada é uma igreja trabalhadora. Uma igreja avivada é uma igreja zelosa. Uma igreja avivada é uma igreja perseverante. Uma igreja avivada é uma igreja fiel. Mas, em último lugar, amados irmãos, o texto da palavra nos diz nesta noite que uma igreja avivada é uma igreja fervorosa. Uma igreja avivada é uma igreja fervorosa. Versículo de número 4 e 5. Eu vou ler o 4, vocês o 5. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Vocês, irmãos. Irmãos, que notícia terrível. Nós temos, amados irmãos, grandes opositores como cristãos. Apolion, o anjo do abismo, Abaddon, o caluniador, o acusador de nossas almas, o próprio diabo, o príncipe das trevas, está contra nós. E todos os seus anjos, um terço dos anjos celestes, ele luta contra nós o tempo todo para nos destruir. Se não bastasse, o nosso velho homem, a nossa carne, que luta contra a nossa natureza espiritual, quer conspirar com o inferno e nos afastar de Jesus.
E se não bastasse a filosofia, o espírito deste mundo, irmão, que diz, não tem nada a ver, você pode fazer de tudo, isso é legalismo de crente, e esse mundão quer nos levar ao afastamento de Deus. São terríveis esses opositores, mas nenhum deles se compara ao leão de Judá, ao Rei dos Reis, ao Todo-Poderoso Senhor. E quando eu leio uma passagem como essa, eu tremo, irmão. Porque imagina o próprio Senhor Jesus dizer para a sua igreja, eu estou contra você. Imagine se o Senhor Jesus dissesse isso para você, eu estou contra você. Eu fico assustado, irmão, só de ler isso daqui. Será que o Senhor Jesus está dizendo nessa noite, eu estou contra você? E por que ele estava contra a igreja? Ele diz, porque tu abandonaste o teu primeiro amor. Na época do avivamento, aquela igreja era uma igreja de oração, irmão, era uma igreja que adorava a Deus, amava ouvir pregação, era uma igreja que exaltava o nome do Senhor, tinha grandes experiências espirituais, porque buscava a presença do Senhor, vivia grandes transformações, conversões espirituais, intervenção de Deus. Mas, de repente, aquela igreja se tornou uma grande igreja, a maior da região, a plantadora de todas as outras, o seu trabalho ia muito bem, ela era o bastião da ortodoxia. Irmãos, eles, se fosse nos dias de hoje, eles diriam, nós somos verdadeiros presbiterianos. Eles eram fiéis da doutrina, eles não toleravam o pecado, e, de repente, irmãos, eles começaram a se achar bons. E quando nós nos achamos bons, nós estamos perdidos, porque aí nós deixamos de perceber o quanto precisamos de Jesus. Aquela igreja começou a se achar boa, e aí ela parou de orar, ela abandonou o primeiro amor. Ela tinha prazer em gastar horas de joelhos na presença de Jesus, ela tinha prazer em ouvir a palavra de Jesus, ela tinha prazer em encher-se do Espírito Santo, ela tinha prazer em ter comunhão com o Senhor. Mas como ela achou que era boa demais, ela agora achava que não precisava, amado irmão, da comunhão com o Senhor. E a primeira, amado irmão, o primeiro sintoma da soberba e do orgulho espiritual é que a pessoa não ora mais. Ela se acha boa e acha que não precisa de Deus. E Jesus disse a essa igreja, eu estou contra você, porque você já não me ama mais. Irmão, é mais ou menos o seguinte, imagine, nós estamos numa festa, aqui essa igreja tem 40 anos, uma festa de 40 anos de casados, de um casal da igreja. E de repente o marido começa a dizer, minha querida, não há mulher como você é uma trabalhadora ímpar. Você trabalhou aqui em casa intensamente, me ajudando a cuidar da casa desses meninos. E quando faltou dinheiro, você trabalhou fora. Você não teve preguiça, você não comeu o pão da preguiça. Você sempre me ajudou. Você é uma mulher trabalhadora. Mas você também é uma mulher extremamente zelosa. Você me ajudou ensinando a palavra aos nossos filhos. Você nunca deixou nossos meninos assistirem besteira na televisão. Você sempre vigiou tudo aquilo que eles assistiram no celular. Não existiu mãe zelosa como você. E naqueles dias que nós vivemos momentos difíceis, eu fui perseguido, perdi o trabalho, houve escassez aqui em casa, nós passamos momentos difíceis, você perseverou comigo, você não arredou o pé, você não pensou em me abandonar um dia sequer. Mas você foi uma mulher extremamente fiel. Eu nunca vi você trocando olhares com qualquer outro homem. Eu nunca vi você flertando com qualquer outro homem, ou expressando que estava admirando qualquer outro homem além da conta, ou desejando. Não existe mulher com um caráter tão digno e tão impoluto quanto o seu. Mas eu quero dizer para você uma coisa, querida. Algo me entristece profundamente em você. Porque depois de 40 anos, você já não me ama mais. É isso que Jesus está falando para essa igreja. Você deixou de me amar. Eu quero lhe perguntar, você ama o Senhor Jesus? Você ama aquele que te amou? Apesar das suas imperfeições, apesar das suas mazelas, das suas falhas, você poderia me dizer que Jesus é o maior amor da sua vida?
Você poderia me dizer que Jesus é tudo o que você tem? Você poderia me dizer que você ama o Senhor Jesus porque Ele te comprou com o sangue dEle na cruz do Calvário? E você não quer arredar um passo da presença dEle, porque Ele é o seu grande amor, é o seu maior tesouro. Querido irmão, não adianta nada dizer que eu tenho muitas obras, que eu sou fervoroso, zeloso da doutrina, que eu tenho uma vida incomparável, que eu aguento a pancadaria, se eu não amo Jesus, se eu não amo a comunhão com Jesus, se eu não tenho um relacionamento vivo e pessoal com Jesus, se eu só sou um religioso que vem para a igreja no domingo e não me relaciono com o Senhor, não adianta nada, se eu não conheço o Senhor. E é isso que Jesus está dizendo a esta igreja. Mas Ele não só a condena por causa da sua falta de amor. Ele dá 3 conselhos a ela. Ele diz, lembra-te de onde caíste. Lembra quando você tinha comunhão comigo? Lembra das vigílias, das madrugadas de oração, dos dias de jejum, do avivamento de oração, daquele momento em que você sentava e lia 1 a 2 horas a minha palavra e tinha uma comunhão íntima comigo e era edificado por mim mesmo. Lembra-te de onde caíste. Depois ele diz, arrepende-te, segundo conselho. A palavra usada para arrepender significa, muda a tua maneira de pensar. Pare de achar que você dá conta sozinho. Pare de se achar bom. Entenda que você precisa de mim. E aí, ao se arrepender, o terceiro conselho que ele dá, ele diz, volta à prática das primeiras obras. Volta a frequentar a reunião de oração, meu irmão. Por que você não vai na reunião de oração? Volta a buscar o Senhor em sua casa. Volta a dobrar os joelhos todos os dias. Volta a chamar a família para orar. Volta a invocar a presença de Deus na sua vida. Jesus diz para eles, se vocês não fizerem isso, eu vou tirar meu candeeiro daí. Lembra que o candeeiro é a igreja? Ele fala assim, eu vou tirar minha igreja daí. Irmãos, essa igreja ouviu isso aqui e se arrependeu naquela época, mas 5 séculos depois, a primeira cidade em que houve na história da igreja uma procissão de adoração a Maria, que não deve ser adorada, foi na cidade de Éfeso. Onde, porque Maria estava ali, e havia o antigo correspondente da deusa Diana dos Efésios, então o cristianismo entrou e eles pararam de adorar uma divindade feminina. Mas eles transpuseram aquele desejo para Maria, que era mãe de Jesus. Mas Maria nunca deve ser adorada, a Bíblia é contra isso. Mas a primeira cidade em que na história da igreja se pegou uma imagem de Maria e saíram rezando atrás dela, foi a cidade de Éfeso, no ano 525 da era cristã. E depois, irmãos, essa cidade, em uma guerra terrível, foi dizimada. E você vai na Turquia, ainda existe Esmirna, lá está a cidade de Esmir. E ainda existem outras dessas cidades aqui. Mas você vai a Éfeso, Éfeso não existe mais. Jesus cumpriu a promessa. Ele tirou a igreja, tirou o povo, tirou a cidade e acabou com tudo. Então, hoje o Senhor está nos chamando para pararmos de brincar de crentes. E que nós nos voltemos ao primeiro amor. Que nós nos arrependamos de nossos pecados e que nós amemos buscar a presença do Senhor. Eu me lembro quando eu era noivo de Cleuzinha, nós estamos casados há 23 anos. Naquela época, eu estudava no seminário JMC. Ela trabalhava em Guarulhos. E eu, às vezes, separava um cartão, pelo menos uma vez por semana, daquele de 20 unidades e ficava no orelhão. Não tinha celular. E a gente ficava ali conversando 40 minutos, 1 hora, besteira, só pelo prazer de estar falando com ela. Tinha dia que falava coisa importante. Como é que você está? Que roupa que você está usando hoje? Bobeira, estou apaixonado por você. Queria ter uma foto. E vai conversando, e vai orando, e vai falando, só para ter o prazer de estar junto, mesmo à distância. Você tem o prazer de estar junto com Jesus? De conversar com Jesus? De investir tempo na presença de Jesus? De parar para ouvir falar com você? Hoje o Senhor está te chamando a voltar ao primeiro amor, a tear um fogo no seu coração e o desejo de buscá-lo com todo o seu ser, para que você o conheça mais e mais. Se isso acontecer, a promessa de Jesus ao final desta carta é: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele diz: escancare os seus ouvidos para aquilo que o Espírito Santo está falando com você. É isso que ele está dizendo aqui. Ao vencedor,
aquele que crê em Jesus e se voltar para Ele, eu vou lhe dar que se alimente da árvore da vida. A árvore da vida é a vida eterna, irmão. Ela estava no meio do jardim no Antigo Testamento. A árvore da vida é o próprio Jesus. Se você se voltar para o Senhor e tiver em sua vida essas características e for um vencedor, o Senhor promete dar a você de Jesus, alimentar você dele. Essa árvore se encontra no paraíso de Deus. Você vai ser vitorioso aqui e vai estar com o Senhor lá na eternidade. Eu quero lhe perguntar, meu querido amigo e irmão, nós podemos ver na sua vida essas características de uma igreja avivada? Você é um fiel trabalhador do Evangelho? Você é zeloso pela palavra de Deus e pela doutrina? Você tem perseverado mesmo quando zombam de você e a cada dia que se torna mais difícil ser crente nesse país? Você tem sido fiel, mesmo lutando contra a sua própria carne, num mundo em que te seduz e tenta te afastar de Deus a cada dia? Você está com o coração cheio de amor por Jesus, fervendo de amor por Ele? Você está vivendo no seu primeiro amor? Se você, querido amigo e irmão, não tem essas características em sua vida, nessa noite o Senhor te chama ao arrependimento. Nessa noite o Senhor te chama a confessar os seus pecados. Nessa noite o Senhor te chama a pedir perdão pelo seu egocentrismo. O Senhor te chama a pedir perdão pela sua frieza. O Senhor te chama a pedir perdão pela maneira como você ama o mundo. O Senhor te chama a pedir perdão por todos os seus pecados. Ele está de braços abertos para você. Mas você precisa nessa noite confessar os seus pecados, porque a palavra de Deus diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça.